E aí, pessoal, tudo bem? A nossa primeira aula será hoje uma revisão da empunhadura de arco. Por que uma revisão da empunhadura de arco? Muitos dos alunos, quando começam a trabalhar com a postura e desenvolver a empunhadura de arco, tem um probleminha em relação a como segurar o arco. Então, acaba colocando muita tensão. O que seria tensão? Tensão seria aquela força que a gente exerce sobre alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala de violino, né, essa tensão ela cai sobre a mão esquerda, né, e a mão direita. A mão direita é a mão que segura o arco, né, e a mão esquerda é a mão que segura o instrumento, né, o violino ou a viola, no caso. Então, como que seria para a gente fazer essa empunhadura de arco de uma maneira fácil, né, e correta? Tá? Então, o resultado final da nossa empunhadura tem que ser dessa forma. E como a gente chega a esse ponto? Primeiro eu quero que vocês segurem a ponta do arco. Né? A ponta do arco vocês podem segurar com a mão esquerda, tá? A mão que segura o instrumento. A gente vai segurar a ponta do arco e vai liberar a parte do talão, que é essa pecinha aqui. Tá? Essa pecinha aqui chama talão, que é o início do arco. Então a gente tem que deixar essa parte livre, solta, né? Enquanto a gente segura a ponta do arco. É importante a gente frisar o seguinte: a gente segura na madeira do arco. Essa madeira chama baqueta, né? Então a gente segura ela. Não é para segurar a crina, tá? Outra observação: a crina tem que ser para baixo, tá? Então, professor, vou segurar assim, tá certo? Não, temos que segurar com a crina para baixo, beleza? Podem ver que meu braço ele está praticamente reto, né? Não está colado no meu corpo. Então ele está numa meia distância, porque eu preciso que a minha mão trabalhe nessa meia distância. Porque se a minha mão estiver encostada, meu braço estiver encostado no corpo, a minha tendência não é segurar corretamente, e sim sobrepor tanto o começo quanto o final da minha mão. Então minha empunhadura vai estar errada. Então sempre com a mão um pouco mais esticada, tá? Qual o primeiro movimento? A gente vai estender a mão direita, né? Com a mão direita estendida, a gente vai soltar a musculatura da mão. Quando a gente solta a musculatura da mão, nossa mão ela fica meio encurvada. Tá? Com a mão nessa posição, a gente vai fazer o número 4. Tá? O número 4, só que sem encostar o dedão. Podem ver que o meu dedão ele não vai encostar, ó. Vai ficar só sobreposto. Ó. Tá vendo? Minha mão está relaxada e o número 4 sem encostar o dedão, tá? Só sobreposto. Agora, eu vou inclinar minha mão para o lado esquerdo, para o lado da outra mão. Tá, ó. De novo, mão aberta, relaxo a mão, faço o número 4 sem encostar o dedão e inclino a mão para a esquerda. Né? Agora, eu vou pegar o meu dedão e vou colocar aqui embaixo da baqueta. Podem ver que o meu dedão fica na madeira, ó. Tá vendo? Então é na madeira, não é para atravessar, é o dedão na madeira, tá bem? Encostei o dedão na madeira, agora eu vou deitar minha mão por cima do dedão. Mais uma vez, mão aberta, relaxo, número 4, inclino a mão, coloco embaixo da madeira e deito a mão por cima. Pode ver que o meu dedão fica no meio desses dois dedos, ó. Certo? Abro a mão, mantenho o polegar lá no dedão. Agora eu vou escorregar um pouquinho. Escorreguei, parei, deito a mão novamente. Abri de novo, corro mais um pouquinho, deito a mão novamente. Abri de novo, corro mais um pouquinho, deito a mão novamente. Abri de novo, corro mais um pouquinho até essa borrachinha preta e deito novamente. Tá? Agora, a nossa empunhadura vai para o movimento final. Eu vou correr até o comecinho do talão, tem uma pecinha aqui, ó. Deita a mão de novo novamente. Tá? Faça esse exercício várias vezes. Solta a mão, relaxa um pouco a musculatura do braço, né? Novamente, agora o segundo passo.
Já entendi que a mão fica aberta, relaxo, faço o número 4, deito a mão e coloco o dedão por baixo. Deitei a mão por cima, levanto o dedinho e ponho na madeira. Depois que eu fiz isso, eu levanto o indicador e deito para o lado. Tá? É importante que o indicador ele fique aqui, ó, na segunda falange. Não é na primeira e não é no começo do dedo. É na segunda falange. É esse pedacinho aqui do dedo. Tá? E o meu dedinho, ele tem que ficar a ponta em cima da baqueta e ele totalmente flexionado. Tá? Pode ver que minha mão não encosta no arco. Né? Meu dedão continua flexionado, meu dedinho também, e o indicador aqui, ó, na segunda falange. Essa vai ser a empunhadura de arco final, tá? Então, mais uma vez, eu abro a mão, escorrego a mão, deito a mão por cima do dedão, ergo o dedinho, põe em cima da baqueta, ergo o indicador e flexiono em cima da segunda falange. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Até a borrachinha. E agora, para finalizar, a gente vai lá para o espacinho, tá vendo? Ó? O talão tá aqui, a borrachinha tá aqui, tem um espaço, ó. Nesse espaço aqui que fica o dedão. Deitou a mão, levantei, coloquei, levantei, deitei, tá? Essa vai ser a empunhadura final nossa de mão, tá? Podem ver como vai ficar o meu dedão, o polegar, né? Tá? Então, dessa forma, a gente vai estar com a empunhadura correta. Tudo bem? Parece difícil, parece complicado. Às vezes você vai querer segurar assim, vai começar a querer cair e tal. Mas isso é questão de fortalecimento. E como eu faço um exercício para me fortalecer a empunhadura de arco? Tá? Então, você vai estar com o arco na sua mão, vai estender o arco com a postura correta e vai girar ele para a direita em 180 graus. Depois vai girar ele para a esquerda, também em 180 graus. Vai ficar esse movimento. Sempre devagar, tá? Porque a ideia é ter resistência, não velocidade. Tá? Fazendo isso devagarzinho, vocês vão conseguir ter uma resistência melhor do arco. Observe que a minha postura de mão ela não altera. Eu mudo, mexo meu arco e ela não está alterando a empunhadura. É importante que vocês observem isso também. Não adianta fazer rápido e desregular toda a empunhadura de arco de vocês. Tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Outro exercício muito legal a gente fazer é a esgrima. Tá? Que seria um movimento onde você vai girar o pulso seu, tá? Dentro do eixo. Para que você trabalhe a empunhadura de arco em outras direções. Tá? Então você vai estar com a empunhadura parada, vai colocar o arco em pé, tá? E vai jogar o arco para frente, ó, como se fosse uma vara de pescar. Você viu que a nossa mão ela vai ficar deitada, né? Porém, a empunhadura tem que manter. Dedão flexionado, segunda falange, dedinho flexionado. Voltou a mão, inclinei para o outro lado. É importante que nesse exercício, nosso braço esteja reto, tá? Aí vocês vão perceber que o indicador e o mindinho vão ter uma alteração, porque eles vão estar regulando isso, né? Então, é importante que vocês consigam perceber isso. Sempre quando voltar, a mão tem que estar intacta, né? E quando você vai arremessar, a sua mão vai alterar. Entenderam? Então vai ser esse movimento, tá bom? Muito difícil? Não, né? Então, importante, trabalhem bem a empunhadura de arco, tá? A gente precisa aprender a segurar o arco corretamente para que a gente consiga desenvolver as atividades. Então, sempre é bom estar voltando, revisando a empunhadura nossa de arco, tá bom? Ah, professor, eu entendi como fazer a empunhadura de arco.
Só que eu não tenho um arco, eu não tenho um violino. Como é que eu posso fazer então esse estudo? Né? Você pega uma caneta, né? De preferência esferográfica, né? Que ela vai ter aquelas quininhas, né? Aqueles cantinhos, né? Ou uma escova de dente, ou um lápis, né? Algum objeto que você consiga ter que seja de preferência fino, né? Com a caneta, por exemplo, vai ver que ela é fininha. Né? Então você vai fazer o quê? O mesmo desenho que a gente faz para a empunhadura no arco do violino ou da viola, né? Então vocês vão pegar, abrir a mão, relaxar a mão, fazer o número 4 sem encostar, né? Para ver que não encosta o dedão, né? Deitar a mão para a esquerda, colocar embaixo da caneta, deitar a mão por cima do meu polegar, levantar o dedinho, colocar em cima da caneta aqui no caso, né? Levantar o indicador e deitar na segunda falange, né? Fiz a empunhadura de arco, tá? Algumas pessoas vai ter a tendência pela caneta ser um pouquinho mais fina da mão erguer, né? Às vezes até no arco mesmo a gente tende a erguer a mão porque a gente não está acostumado com esse desenho. O que vocês vão fazer? Só simbolizar, né? Vocês vão simular que estão acelerando uma moto. Fazer esse movimento, ó. Acelera a moto. Tá? Então, o som está trazendo a postura correta. Por quê? A ideia nossa é ter toda a mão flexionada, relaxada, né? Mas com flexão. Porque vocês vão precisar desses movimentos conforme for trabalhar as técnicas de arco, que é os golpes de arco. Tá? Então, agora, na nossa primeira aula, a gente tem que aprender a segurar o arco corretamente. Tá? Então, é esse desenho. Mais uma vez, abre a mão, relaxa a mão, faz o número 4, deita para a esquerda, colocou o dedão, deitou a mão por cima, levanta o dedinho, coloca em cima, levanta o indicador e deita na segunda falange, não é na pontinha, segunda falange, tá? Se a mão ficou alta, acelera a moto. Entenderam? E essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo, né? Vou estar disponível tanto nos comentários quanto no nosso grupo, para estar tirando todas as dúvidas de vocês. E trabalhem muito essa empunhadura de arco. Na próxima aula a gente vai aprender a segurar o instrumento, né? E tem uma surpresinha para vocês também. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.